E aí, galera, a aulinha de hoje, tabela periódica, muito importante, né, para o estudo da química. Afinal de contas, você vai usar a tabela periódica em praticamente tudo que você vai fazer com a química. Cálculo estequiométrico, distribuição eletrônica, analisar a característica de um elemento químico. Então é bom a gente conhecer bem ela. Só que o lance da tabela periódica, pessoal, a gente olha para ela, na verdade, né, e acha que tem que decorar a tabela periódica, e na verdade o lance dela é saber ler. As informações estão todas ali e o seu papel é ler a tabela periódica. É poder olhar para um determinado elemento químico e conseguir ler as informações que você precisa a partir apenas de observar a posição dele na tabela e tal. Obviamente tem algumas informações que a gente precisa saber, vamos dizer assim, decorado, mas a princípio a gente vai aprender a ler a tabela. Num breve histórico, pessoal, a gente tem lá em 1869, Dmitry Mendeleev, um professor de química russo, ele é um dos primeiros a dar cara à tabela periódica do jeito que a gente mais ou menos imagina ela, porque ele organiza os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Então, qualquer prova que te falar do pai da tabela periódica, que é o Mendeleev, o que a gente tem que saber é que ele tenta organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica, tá bom? E por que isso está errado? Quando a gente pega a tabela periódica, eu vou pegar aqui uma para a gente ver, eu tenho, por exemplo, o hidrogênio. E a massa do hidrogênio está aqui 1,008, então vamos arredondar para 1. Eu não tenho outro hidrogênio, o próximo elemento químico é o hélio. Só que na natureza existe o hidrogênio de massa 1, o hidrogênio de massa 2, o hidrogênio de massa 3, e a tabela periódica do Mendeleev, organizada por ordem crescente de massa, não dava espaço para o que a gente conhece como isótopos, que são átomos com massas diferentes. Então esse foi o erro da tabela dele, tá bom? Mas ele já foi muito, vamos dizer assim, sagaz. Ele deixou espaço em branco para elementos químicos que ele sabia que poderiam vir a ser descobertos no futuro, tá? Lá em 1913, um cara chamado Moseley, ele vai reorganizar a tabela do Mendeleev, agora com essa informação que é muito mais importante. Ele coloca os elementos em ordem crescente de número atômico, que a gente conhece isso como número de prótons. Então, quando eu pego a tabela periódica, pessoal, e vou estudar ela, e eu quero saber, por exemplo, o número atômico desse cara que está aqui. Bom, se a gente vier, o primeiro elemento químico que está aqui em cima tem número atômico 1. O carinho está aqui, tem número atômico 2. O carinho tem aqui número atômico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Então, o que eu tenho que fazer para chegar até esse elemento químico é continuar contando. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. E aí eu descubro o número atômico desse elemento químico, eu faço isso para qualquer elemento da tabela. Então, tabela periódica do jeito que a gente conhece. Ordem crescente de número atômico, que a gente sabe que é o número de prótons. Bom, então a primeira informação importante é essa. Segundo, a tabela periódica tem os elementos organizados em períodos e famílias. Ah, professor, mas o que é isso? Vamos começar primeiro pelos períodos. Períodos, pessoal, são as linhas horizontais da tabela. Lembra que linha horizontal é nesse sentido. São 7 no total, né? Elas correspondem às camadas de valência na distribuição eletrônica. Ô, professor, como assim? Vamos pegar aqui uma tabelinha com uma distribuição eletrônica do lado, depois a gente volta para essa folha. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis, camadas na distribuição eletrônica. Então a gente vê aqui, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, que está na frente de cada letrinha, corresponde à camada. E se a gente vir na tabela periódica, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 períodos. Esses são os períodos, essas linhas horizontais, tá? Então a gente começa aqui pelo hidrogênio, de número atômico 1, eu vou distribuir ele fica 1s1.
Você percebe que a camada dele, a última camada, é a primeira. Por isso que ele está localizado no primeiro período da tabela. Vou mostrar uma outra coisa. Vamos vir aqui, ó, tem um elemento químico sódio. O número atômico dele é 11. E a gente vai comparar ele com o elemento químico bromo. 35. Deixa eu ver se eu não estou colocando o bromo no lugar errado. Flúor, cloro, bromo. Isso mesmo. Se eu distribuir o sódio, pessoal, que tem 11 elétrons, faz aí no papel para você ver. 1s2. Depois a gente segue a linhazinha. 2s2. 2p6. 3s1. Ó, ele termina no 3s, camada M. Se a gente for para o bromo, distribuir, ele vai falar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. O bromo termina a camada M. As distribuições deles, pessoal, ficam assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Bom, vamos analisar cada um. Olha o sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ele tem elétron na camada K, na camada L e na camada M. A última camada dele é a M, que corresponde à terceira camada. Por isso que o sódio está localizado no terceiro período. Já o bromo, K, L, M, N. Ele tem elétron até a camada N, que é a quarta camada. Por isso que ele está localizado no período 1, 2, 3, 4. Você pode fazer isso para qualquer elemento químico. Se você chegar aqui, ó, e olhar o telúrio, eu quero saber qual que é a camada de valência dele. Qual é a última camada? Você vai fazer a distribuição eletrônica? Não, para quê? Se o telúrio está localizado no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto período, a camada de valência dele é a O, é a quinta camada. Compreenderam isso, pessoal? Então, com relação aos períodos, já sanamos a nossa dúvida. Então, a gente sabe que são 7, porque eles correspondem à distribuição eletrônica da camada de valência. Vamos prosseguir. Além dos períodos, eu organizo os elementos na tabela periódica também em famílias e grupos. O que significa isso? As famílias ou grupos são as linhas verticais da tabela periódica, nesse sentido, tá? São 18 no total. Então, se a gente contar a tabela periódica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 colunas. Ela tem 18 colunas no total, tá? Elas vão organizar, as famílias ou grupos, os elementos de acordo com as suas propriedades e características. Tem umas questões que são muito batidas com relação a esse tema. Se eu fizer isso aqui, ó, eu tenho aqui o elemento flúor, eu tenho aqui o elemento neônio, e logo abaixo do flúor eu tenho o elemento cloro. Aí a questão pergunta, o flúor tem propriedades químicas semelhantes ao neônio ou ele tem propriedades químicas semelhantes ao cloro? Aí você pensa o seguinte, bom, o flúor e o neônio, aqui os dois, ó, estão no mesmo período. Tem duas camadas, estão no mesmo período, então acho que eles são parecidos. Certo? Errado. O flúor, ele vai ter propriedades químicas semelhantes ao cloro. Por quê? Porque eles pertencem à mesma família. Lembre-se disso. Você parece mais com seu irmão ou com seu vizinho? Você parece mais com seu irmão porque vocês pertencem à mesma família. Beleza? Então, a organização dos elementos nas famílias, pessoal, tem a ver com o fato deles terem propriedades e características químicas semelhantes. Beleza? Quando a gente vai falar de grupo, eu posso numerar de 1 a 18, de acordo com as colunas, igual a gente fez. E se eu for falar de família, eu vou chamar a família dos elementos A de representativos e dos elementos B de transição. O que é isso? Vamos voltar aqui na nossa tabela. A gente vai dividir a tabela, pessoal, em duas regiões. Aqui e esses dois lados para cá, ó. E para cá. Quem está localizado nessa região e nessa região, que são as duas primeiras colunas ou as 6 últimas, são os elementos A, que a gente chama de representativos. Então, ó, representativos e representativos. E aqui no meio,
já volto para falar dos representativos. Aqui no meio a gente tem os elementos de transição. Qual a diferença entre um elemento representativo e um elemento de transição? Vou pegar dois exemplos aqui de novo. Vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, o ferro, de número atômico 26, e o sódio, que já está aqui. Se a gente distribuir, pessoal, vou fazer um do lado do outro para vocês poderem ver. Se a gente distribuir o sódio, número atômico 11, pode ir acompanhando aqui do lado, ó, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se eu distribuir o ferro, número atômico 26, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Pronto. Quando a gente olha a camada de valência, K, L, M, a do sódio realmente deu o terceiro período, deu direitinho, e a do ferro, K, L, M, N, deu a quarta camada, por isso que ele está no quarto período. Vou circular as camadas de valência. No caso do sódio, ela só tem um subnível 3s1. Camada de valência do ferro, no caso do ferro, tem o subnível 4s2. Agora, quando eu fiz a distribuição do sódio, ó, 1s2, 2s2, 2p6 e terminei no subnível 3s1. Esse é o subnível mais energético, né? A gente já aprendeu isso. Perceba que ele está dentro da camada de valência. Se a gente vier para o ferro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Foi o último subnível que eu distribuí. Ele é o subnível mais energético. Percebe que para o ferro, o subnível mais energético não está dentro da camada de valência? Enquanto que para o sódio, o subnível mais energético está dentro da camada de valência? Olha aí, ó, o sódio é um elemento representativo e o ferro é um elemento de transição. Nos elementos de transição, o subnível mais energético está fora da camada de valência. Ele está um pouquinho para dentro, ó. A camada de valência é mais externa, o subnível mais energético acaba ficando na camada anterior ou duas anteriores, a gente vai ver isso daqui a pouco. E nos elementos representativos, ele fica realmente na camada de valência. Beleza? Então entendemos aí a diferença de representativo e transição. Só que os elementos de transição, vamos voltar aqui, eles podem ser divididos em transição interna e transição externa. Bom, pessoal, tá vendo essas duas linhas que estão aqui embaixo? Uma delas começa com o elemento químico lantânio e a outra começa com o elemento químico actínio. Essa série de elementos que estão aqui, chamada de série dos lantanídeos, ela vai daqui até essa ponta aqui, ó, terminando com o elemento químico lutécio. E embaixo a gente tem a série dos actinídeos, pronto, que vai do elemento químico actínio até o elemento químico laurêncio. Essas duas séries, pessoal, elas estão compreendidas aqui dentro, ó. Essa do lantânio está dentro dessa casinha e do actínio está dentro dessa casinha. Logo, o corte da transição está aqui, eles também são transição. Só que quando eu faço a distribuição eletrônica dos elementos de transição, eu vou perceber essa diferença, ó. Deixa eu pôr aqui do ladinho. Pronto. Eu estou fazendo a distribuição de novo do ferro, que a gente já fez. Camada K, L, M, N. E agora eu estou pegando o sério, pessoal. Tá aqui, ó. O número atômico dele é 58. E estou fazendo a distribuição dele aqui do lado. K, L, M, N, O, P. Só para confirmar, os lantanídeos estão aqui. E esse aqui é o sexto período, a camada de valência do sério é o P. Tá? Então bate direitinho. Quando a gente acha o subnível mais energético do ferro, é o 3D6. Ele tá, a camada de valência dele é a M, a gente já tinha falado. O subnível mais energético está uma camada para dentro. Se a gente vier aqui, aqui está a camada de valência do sério, e o subnível mais energético dele é o 4F2. Depois faça a distribuição para você ver. Ela já não está uma camadinha para dentro, igual era no ferro. Ela está duas. Olha aí, o subnível mais energético está duas camadas para dentro. Isso significa
que o cério está aqui embaixo, tem um subnível mais energético mais interno que todo mundo, que o ferro, por exemplo. Então, os elementos que estão aqui embaixo, isso vai acontecer para todo mundo, o subnível mais energético vai estar 2 camadas para dentro, eles serão chamadas de transição interna. Aí interprete, porque eles estão internos, é esse pedacinho, ó. Até numa outra videoaula que eu tinha gravado, uma aluna minha, a Bia Delazade, tinha chamado a atenção que eu tinha confundido. Então, além de corrigir isso aí nessa videoaula, a gente está explicando até o porquê. Agora, como o do ferro está aqui no meio, está localizado só uma camada para dentro, aí a gente considera eles como transição externa, tá, pessoal? Então, ó, transição interna, porque o subnível mais energético está 2 camadas para dentro da distribuição eletrônica. Transição interna, quando ele está uma só para dentro da transição eletrônica, tá bom? Então, ó, transição externa fica compreendido nesse pedacinho aqui do meio. E transição interna são as 2 séries aqui de baixo. Então, passamos pelas transições, entendemos elas também. Agora, pessoal, eu volto com vocês aqui nos elementos representativos. Eles são os mais importantes. Eu falei com vocês que os elementos representativos, eles estão aqui, ó. Essas 2 famílias e essas 6 últimas. Nós vamos enumerar isso em termos de família como 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 6A, 7A, 8A ou 0. O que esses numerozinhos na frente de cada letra A significam? Significa o número de elétrons que eles têm na camada de valência. Olha só, pessoal, nós vamos pegar 2 famílias aqui agora como exemplo. Nós vamos pegar a família 1A, tá? E vamos estudar 3 elementos deles. O lítio, de número atômico 3, o sódio e o potássio, de número atômico 19. E nós vamos vir aqui também na família 5A, que tem o nitrogênio, de número atômico 7, abaixo dele o fósforo, de número atômico 15, e abaixo dele o arsênio, de número atômico 33. Se você continuar fazendo o que eu vou fazer aqui agora, você vai ver que dura para todo mundo, e você pode fazer isso em qualquer família. Então, tome aí depois como um exercício para compreender a tabela. Repita o que eu vou fazer aqui agora para qualquer família e para todos os elementos dentro da família. Então, por exemplo, pegue a família 3A e faz para todo mundo. A 7A faz para todo mundo. Você vai ver que o que eu vou fazer dá a mesma coisa. Então, lembre-se, nós estamos estudando a 5A e a 7A. Ó, a 5A e a 1A. O que eu fiz? Eu fiz a distribuição eletrônica para esses elementos que eu marquei em cada família. Eu vou botar ela aqui no meio. Só para a gente ver. Vamos começar pelo lítio, pessoal. Confirmando, camada de valência do lítio, KL, segunda camada, ele está no segundo período. Sódio, KLM, terceira camada, ele já está no terceiro período. Para o potássio, KLMN, 4 camadas, quarto período. Do lado de cá, nitrogênio, KL, segunda camada, 2 camadas, segundo período da tabela. KLM, fósforo, ele tem 3 camadas, então ele está no terceiro período, ó, primeiro, segundo, terceiro. Ah, professor, mas aqui está vazio. Está vazio não, gente. Aqui só não tem elemento, mas o primeiro período corresponde a isso aqui tudo, tá? E o arsênio, KLMN, 4 camadas, ele está no primeiro, segundo, terceiro, o arsênio está no quarto período. O que eu quero chamar a atenção é, lítio, sódio e potássio estão tudo na família 1A. Então, por quê? Se você vier aqui na camada de valência de cada um deles e contar o número de elétrons que ele tem dentro dessa camada, qualquer um desses elementos tem um elétron na camada de valência. E se você fizesse para todos os outros, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, os outros 3 que estão aqui embaixo, eles também vão ter um elétron. Professor, estou vendo que o senhor não fala hora nenhuma do hidrogênio. O hidrogênio também tem um elétron, pessoal, mas ele não pertence à família 1A, tá? Daqui a pouquinho a gente fala disso.
Se a gente vier do lado de cá, seleciona a camada de valência e conta quantos elétrons? 2 mais 3, 5. 2 mais 3, 5. 2 mais 3, 5. Todos os elementos da família 5A vão ter 5 elétrons na camada de valência. Você vai perceber isso para todos os elementos da 5A. Por isso que eles são família 5A. Se for da 6A, aqui vai dar o quê? 6 elétrons. Se for da 7A, 7 elétrons. Se for da 8A, 8 elétrons. Se for da 3A, 3 elétrons. E aí, nota uma coisa, pessoal. Sempre termina em P3 aqui, tá vendo? E aqui sempre termina em S. Esse é o subnível mais energético deles. Quem está na família 1A sempre vai terminar, ó, vou fazer aqui, ó, em S1. Quem está na 2A vai terminar em S2. Acabou o S, tá vendo? Significa que todo mundo aqui é S, no subnível mais energético. S1 e S2, duas colunas. A gente vier para o lado de cá, ó, vou arredar um pouquinho para o lado, só para vocês verem. O S está completo, a gente vem para o P. Então, todo mundo está aqui é P1, aqui é P2, esquece aqui. P2, aqui é P3, confirma, ó, P3, P3, P3. Aqui vai terminar em P4, aqui em P5 e aqui em P6. Acabou, não acabou? Não tem coluna para cá. Por quê? Porque o P vai até 6 elétrons. Todo mundo que está aqui é P. Todo mundo aqui termina em P6, de menos o hélio, tá, pessoal? O hélio, ele é exceção aqui dentro dessa última coluna, já vou falar também por quê. Então, todo mundo aqui é P1, todo mundo aqui é P2, todo mundo aqui é P3, P4, P5, P6. Subnível mais energético. Todo mundo aqui tem 3 elétrons na camada de valência, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, tem 8. Lembra que antes de preencher o P, você preencheu quem? O S. Então, tem que somar o S mais o do P. O S é 2. Então, aqui, ó, na família 3A, termina a camada de valência em S2, P1. S2, P2. Camada de valência aqui, S2, P3. S2, P4. S2, P5. S2, P6, com exceção do L. Aqui, S1 e aqui, S2. Ó, professor, então é por isso que os P são 6 colunas, porque o P é 6, o S é 2, fica mais interessante. Voltar aqui na transição, tá, gente? Pausa. Aqui é D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Por isso que são 10 colunas para o D aqui no meio, porque a gente tem até 10 elétrons no subnível D. E aqui embaixo vai terminar em quê, gente? F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14 e aqui eu já volto cá para dentro para completar com o D1. Beleza? Bom, voltando aos elementos de transição, ó, dos representativos, então eu vi que o 3 que está aqui corresponde aos elétrons da camada de valência, o 4 aos elétrons da camada de valência. Para eles, pessoal, eu vou te pedir para saber uma coisa a mais. A família 1A, que corresponde ao grupo 1 da tabela, né? Se a gente numerar as colunas de 1 a 18, os caras têm um elétron na camada de valência, distribuição eletrônica deles termina em S1. Nós vamos saber o nome desses elementos, são os metais alcalinos. Todos da família 1A são metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Se a gente for para 2A, que corresponde ao grupo 2, nós vamos ter 2 elétrons na camada de valência, distribuição eletrônica S2 na camada de valência. Metais alcalinos terrosos. Família 3A corresponde ao grupo 13, é a 13ª coluna. 3 elétrons na camada de valência, então S2P1, família do boro. 4A, 14º grupo, né, grupo 14, 4 elétrons, S2P2, carbono. 5A, grupo 15, 5 elétrons, é o S2P3, família do nitrogênio. 6A, 16º grupo, número de elétrons 6 na camada de valência, S2P4, são os calcogênios. 7A, grupo 17, 7 elétrons, S2P5, é a família dos halogênios. Cuidado, gente, na hora de confundir halogênio com calcogênio, lembra que o C vem antes do H.
na ordem alfabética, então o calcogênio vem antes do halogênio. E o 8A, grupo 18, tem 8 elétrons, S2P6, gases nobres. Aqui dentro, pessoal, nós temos uma exceção só do hélio, que tem número atômico 2. A distribuição eletrônica dele é 1s2. Como a camada K só tem o subnível 1s e ele já está completo, a gente joga o hélio dentro dos gases nobres. Por isso que ele está aí dentro, tá? Então, se você perceber, todos os gases nobres, ó, eles vão ter a camada de valência completa. Esse é o pré-requisito para ser gases nobres. Todos os demais vão ter 8 elétrons, com exceção de quem? Do hélio, que está completo apenas com 2. Beleza? Bom, gente, fomos longe já. Mas para a gente acabar, falta só uma coisinha. Eu posso ainda pegar a tabela periódica e dividir ela de uma forma diferente. Deixa eu organizar aqui. Eu acabei de falar com vocês que o hidrogênio não enquadrava em nenhum lugar da tabela periódica. Realmente, porque o hidrogênio é um cara sozinho. Ele, apesar de ter um elétron na camada de valência, tem tabela que até traz ele aqui no meio. Ó. Não deixa ele aqui, põe ele no meio. Que é para você não achar que ele pertence à família 1A, dos metais alcalinos. Porque tem propriedades muito peculiares dele. Tá? Então a gente vai deixar o hidrogênio sozinho. Se a gente vier aqui embaixo, pessoal, e eu cortar a tabela exatamente nesse ponto, ó, e eu vou fechar ela aqui porque engloba, obviamente, os metais de transição interna que estão aqui embaixo. Né? Eles estão aqui dentro. Todo mundo que está aqui, pessoal, é bom condutor de eletricidade, bom condutor de calor. Todo mundo que está aqui dentro tem brilho, é dúctil, ou seja, dá para fazer fio. Todo mundo que está aqui dentro será chamado de metal. Tá? Todo mundo. Metais alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição externa e metais de transição interna. Apresentam brilho, são dúcteis, bons condutores de calor, bons condutores de eletricidade. Na grande maioria são sólidos à temperatura ambiente. Daqui a pouquinho eu falo disso. Aqui, todo mundo que tem característica contrária à dos metais vai estar incluído nesse pedaço, que são chamados ametais. Quem são os ametais? Elementos que são gasosos ou até mesmo líquidos à temperatura ambiente, não apresentam brilho, são péssimos condutores de calor e eletricidade. Show de bola? E aqui no cantinho, a gente já falou ali atrás, mas vamos ressaltar. Essa última coluninha da tabela, aqui, é o que a gente chama de gases nobres. Por que gases nobres? Porque eles são os únicos átomos encontrados na forma monoatômica na natureza. Se você pegar um balão de hélio, você vai ver átomos de hélio sozinho, HE, sozinhos, estão ligados a ninguém. Diferente dos outros elementos, que estão sempre ligados. O oxigênio não está O sozinho no ar, ele está na forma de O2, são dois átomos ligados. Depois a gente discute o porquê disso, tá bom? Chamar a atenção com relação ao estado físico, pessoal. Aqui, ó, eu tenho o Hg, que é o mercúrio, e o bromo, que a gente já falou dele mais cedo. São os dois únicos elementos da tabela periódica que são líquidos à temperatura ambiente. Tá bom? Rapidinho, pessoal, para a gente terminar a aula. A tabela periódica ela é composta por dois tipos de elementos químicos. Os elementos naturais e os elementos artificiais. Qual a diferença? Elemento natural encontrado na natureza e em qualquer lugar do universo, obviamente. Os elementos artificiais, pessoal, são produzidos pelo homem em laboratório. Só para mostrar aqui, ó. Perceba que todos os pretinhos da tabela e os azuis, vermelhinhos, são elementos naturais. O tecnésio, que é um elemento relativamente pequeno aqui no meio da tabela, o metal aqui de transição, a gente não encontrou ele na natureza, então eu preciso fazer ele em laboratório. E os elementos finais da tabela periódica, que são muito grandes, até que os últimos aqui foram descobertos nos anos que antecedem a gente, agora, 2015, 2016, é data recente, tá? Então, são elementos feitos pelo homem em laboratório. Como? Eles bombardeiam núcleos com prótons para agregar próton e o núcleo ficar cada vez maior, tá bom? Então, por exemplo, o nosso Sol, só para a gente entender esse processo de produzir elemento, nosso Sol,
queima, não é queima, é fusão nuclear. Pega 2 átomos de hidrogênio e bate eles. Cada hidrogênio tem um próton, 1 mais 1, 2. Eu formo o elemento químico hélio. Então, o nosso Sol faz isso. Os elementos mais pesados, que estão aqui no meio da tabela, são feitos em estrelas maiores do que o nosso Sol. E os últimos são tão pesados que só o homem consegue fazer eles em laboratório. Tá bom? Geralmente, esses elementos acabam sendo radioativos por ter um núcleo muito grande e se tornarem instáveis. Show de bola? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Houve essa correção aí da aula por causa do errinho e a gente acabou agregando mais informação. Bom estudo!